Shalom, seja bem-vindo ao novo episódio da Sarel Academy. A academia é a divisão educacional da Sarel Tours para servir seus valiosos clientes e agentes de viagens ao redor do mundo. Hoje você desfrutará de um passeio de barco no Mar da Galileia. A cerca de 210 metros abaixo do nível do mar, este é o lago de água doce mais baixo da Terra. A maioria dos milagres e ensinamentos de Jesus ocorreram nesta mesma região, incluindo seu caminhar sobre as águas, alimentou 5.000 pessoas e muito mais. De alguma maneira podemos ouvir a voz do Mestre atravessando as águas, como Lucas diz no capítulo 5, versículo 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Bem-vindo ao Mar da Galileia, o lugar onde a maioria dos milagres e ensinamentos de Jesus ocorreram e por isso o lago é chamado o Quinto Evangelho por muitos estudiosos da Bíblia. Em todo lugar que você olha, você encontra evidências bíblicas, seja em Cafarnaum, Corazim, Magdala, Genezaré ou no Rio Jordão. Tudo ao seu redor conta as histórias bíblicas. Do outro lado do lago está o local onde Jesus libertou um homem de uma legião de demônios. E não muito longe daqui, o Senhor alimentou uma grande multidão quando multiplicou alguns peixes e pães. Ao redor deste lago, os mortos foram ressuscitados, os doentes foram curados e os oprimidos encontraram liberdade. Chamado de Kineret no idioma hebraico, o nome é a raiz da palavra Kinor, que significa violino devido à sua forma. Este é o lago de água doce mais baixo do mundo, com cerca de 22 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Ele era muito rico em peixes e serviu como a principal fonte de alimentos do exército romano. As principais fontes de água do lago provêm do Rio Jordão, que é alimentado pelo derretimento da neve do Monte Hermon, onde 3 riachos se unem para formar o Rio Jordão, que deságua ao norte do lago. Em diferentes horas do dia e estação do ano, o lago muda de azul para verde, de suave para tempestuoso e de calmo para agitado. Durante uma noite de oração numa montanha próxima, Jesus observava os discípulos navegando pelo lago revolto. O Evangelho de Mateus nos diz que o barco era atingido pelas ondas porque o vento era contrário. Porém, Jesus foi até eles, caminhando pelas águas. Quando os discípulos o viram, gritaram aterrorizados. "É um fantasma", disseram eles. Mas Jesus disse imediatamente: "Não temas, não tenham medo, sou eu." Quando Jesus caminhou nas águas durante aquela noite, Pedro pediu para ir até ele, e Jesus o chamou: "Venha, Pedro." Pedro saiu do barco pela fé e andou sobre as águas. Mas o vento e as ondas venceram sua fé e ele começou a afundar. Estendendo a mão e levantando Pedro com segurança, as palavras de Jesus soaram entre as águas turbulentas: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" Logo, Pedro e os discípulos estavam seguros quando o mar se acalmou e quando os ventos cessaram. Bem aqui neste lago, o Senhor da criação ainda conforta os seus filhos em tempos de angústias e de dúvida. Você pode ouvi-lo? Obrigado por assistir a este vídeo. Se você quiser acessar a versão completa deste vídeo ou obter mais informações sobre este sítio, por favor acesse o link abaixo.